Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tenham aí aproveitado o final de semana prolongado e descansado um pouquinho. Hoje já é terça-feira, dia 3/11, iniciamos aí mais um mês e contagem regressiva, não é, turminha? Logo, logo vocês estarão de férias, descansando, não é verdade? Então vamos para nossas aulas de hoje. Pegue então a apostila de matemática e também a pastinha do caderno de atividades do Vamos Trabalhar. Bora lá, galera? Peguem então a apostila, abram na página 222. Nós iremos ver esse conteúdo aqui, ó, polígonos. Na aula passada, turminha, a Pro explicou para vocês sobre as retas, lembram? Linhas e retas. Nós aprendemos que uma linha ela pode ser aberta e simples, ou ela pode ser aberta e não simples. Lembram-se? Aprendemos também que as linhas podem ser fechadas e simples ou fechadas e não simples. Ok? Linha aberta e simples, os pontinhos aqui eles não se encontram. Linha aberta e não simples, os pontinhos não se encontram, porém ela tem vários detalhes, por isso que ela é não simples. Aí nós temos uma linha fechada, simples, onde todos os pontinhos se encontram e fecham essa imagem. E temos a linha fechada não simples, onde todos os pontos se fecham, porém ela tem vários detalhes que deixam ela não simples. Aprendemos também sobre a reta. Aqui nós temos uma reta. Os pontos, eu posso pôr um ponto aqui, ó, ponto A e ponto B. E nós aprendemos o segmento das retas, que é quando temos mais retas juntos. Aqui o ponto C. Como que nós representamos isso aqui? A, B, segmento de AB, segmento de BC, que é de B até C, e segmento de AC. Ok? Agora hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos aprender o que são os polígonos. Então acompanhe aí na apostila. Em muitas situações, podemos identificar formas que lembram polígonos. Então, nós temos aí duas imagens, ok? Observem aí para vocês verem. Na primeira imagem, nós temos os desenhos do azulejo lembram triângulos, quadrados e losangos. Olhem aqui para vocês verem. Isso aqui é uma imagem de um desenho de um azulejo. Observe que esses desenhos contêm os quadrados, contém triângulos e contém losangos. Depois nós temos essa imagem, turminha, que é os alvéolos das colmeias de abelhas. Lembram o hexágono, figura geométrica plana formada por 6 lados. Observem aqui, ó, esse desenho aqui dentro, ó, os alvéolos da colmeia das abelhas. Cada cantinho, cada espacinho, buraquinho aqui, nesse formato aqui de hexágono, lembra uma figura, que é chamada de hexágono. E o que são polígonos, turminha? Os polígonos são linhas fechadas simples, formadas por segmentos de reta. Ok? Podem passar o marca-texto aí então, na descrição, na definição do que são polígonos. São as linhas fechadas simples, formadas por segmentos de reta. Ok? Então, passem o marca-texto aqui.
cada segmento de uma reta é um lado do polígono. Vamos conhecer alguns polígonos. Os polígonos formados por 3 lados são chamados de triângulos. Observe os triângulos a seguir. Então, aqui nós temos essa imagem, temos uma reta, outra reta e outra reta. Cada lado aqui é contado, então nós temos um lado, 2 lados e 3 lados. Então, os polígonos que têm sempre 3 lados, eles são chamados de triângulos. Então, nós temos aqui, ó, eu traço uma reta, aí aqui eu vou traçar outra reta e aqui outra. Nós formamos um polígono. E qual é o nome desse polígono, turminha? Triângulo, porque ele tem 3 lados. Aqui é um lado, ok? Aqui é o segundo lado dele e aqui é o terceiro. Então, ele é um polígono classificado como triângulo. Por que triângulo, turminha? Porque ele tem 3 lados, ok? Aí nós podemos também observar outras imagens, outros formatos, né, em outras posições do triângulo, como vocês veem aí na apostila de vocês, ok? Então, sempre que um polígono tiver 3 lados, ele é chamado de triângulo, ok? Depois, nós vamos ver também os polígonos formados por 4 lados, que são chamados de quadriláteros. O quadrado, o retângulo e o losango são exemplos de quadriláteros. Observem aqui, ó. O quadrado tem 1, 2, 3, 4 lados. O retângulo, 1, 2, 3, 4 lados. E o losango, 1, 2, 3, 4 lados. Então, quando um polígono tem 4 lados, ele é classificado como quadrilátero. Passe então o marca-texto aqui para vocês não se esquecerem dessa anotação que é importante. Então, se tiver 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Exemplos de quadrilátero. Nós temos o quadrado. Observe que ele tem um lado, 2 lados, 3 lados e 4 lados. Nós temos o retângulo, um lado, 2, 3, 4 lados, ok? E nós temos o losango, 1, 2, 3, 4 lados. Então, todos eles que tiverem, todos os polígonos que tiverem 4 lados, eles são classificados como quadriláteros. Quadriláteros, ok? Polígono classificado como quadriláteros, ele terá 4 lados, ok, turminha? Página 223. Há polígonos formados por 5 ou mais lados. Veja alguns exemplos. Então, aqui nós temos mais esses 2 exemplos. Olha quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. E olha esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Os polígonos formados por 5 ou mais lados
temos aí dois exemplos, o pentágono e o hexágono, ok? Então, vamos lá. O pentágono, classificado como pentágono, porque ele tem 5 lados. E nós temos o hexágono. Seis lados. Então, podem passar o marca-texto aí também nas atividades de vocês. Observem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. É chamado de pentágono. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ele é chamado de hexágono. Ok? Atividades. Escreva o nome dos polígonos abaixo e contorne cada um de uma cor. Então, nós temos aí 4 imagens. Vocês vão colocar o nome deles. Se é triângulo, se é retângulo, se é quadrado, se é pentágono ou se é hexágono. Escreveu o nome deles na linha, pinta cada um bem bonitinho aí de cores diferentes. Responda, o que são polígonos? Então, vocês vão voltar um pouquinho aqui o conteúdo da apostila, onde a Pro mandou destacar ali o que são polígonos. Vão pegar lá a resposta correta e preencher aqui. B, qual é o nome do polígono formado por 3 lados? Então, o polígono que tem 3 lados, como que chama? Escreve aí para a Pro. Como se chama os polígonos formados por 4 lados? E faça um desenho formado somente por quadriláteros. Então, nesse espacinho aqui, vocês vão fazer um desenho, ok? Que seja formado por quadriláteros. Quadriláteros tem quantos lados? 4 lados, ok? Então, vocês vão desenhar uma figura aí formada por quadriláteros. Página 224. Contorne de. Primeiro, o azul, as figuras formadas por 3 lados. Então, nós temos aí várias figuras. As que têm 3 lados, vocês vão pegar um lápis de cor azul e vão contornar. As de rosa, as figuras formadas por 4 lados. E de marrom, as formadas por 5 ou mais lados. 4. Observe o quadrado e o retângulo abaixo e faça o que se pede. Então, nós temos aí um quadrado e um retângulo. Letra A. Meça os lados de cada polígono. O que você percebeu? Então, vocês vão pegar uma régua. Ok? Vocês vão medir. Colocar a régua aqui. Medir quanto mede cada um desse lado aqui. Anota a lápis aqui, a medida. A mesma coisa nesse aqui, no retângulo. Mede esse lado, esse. Coloquem as medidas. Após fazer isso, vocês vão responder a letra A e a B. Ah, o que você percebeu? Depois que você mediu e anotou as medidas dos dois, o que vocês perceberam? Essas medidas são iguais, são diferentes, tem algum lado que é igual, tem outro lado que é diferente, vocês vão analisar isso daí. A B, trace um segmento de reta para dividir o quadrado a seguir em 2 triângulos. Então, nós temos um quadrado, vocês vão traçar nesse quadrado aí um segmento de reta, ou seja, uma reta, para fazer esse quadrado ficar com 2 triângulos. Como que vocês vão traçar essa reta aí? Ok? A página 225 é um joguinho, nós não iremos fazer porque nós não estamos na sala de aula. Ok? Homework, então, turminha, ficou apenas a página 223 a 224. E temos uma folhinha de revisão do Vamos Trabalhar, página 213 e o verso 204. Na folhinha do Vamos Trabalhar, nós vamos revisar sistema de numeração. Nós vamos ver novamente um pouquinho sobre os milhares, tá?
No primeiro, escreva a quantidade representada pelo material dourado. Lembrando que essa peça grandona aqui, esse cubão, é o 1000. A placa são as centenas, certo? A barra é a dezena e quando tiver os quadrinhos, os cubinhos pitiquinhos, são as unidades. Então, vocês vão ver aqui, ó. Que número é esse, ó? 1000, 100, 200, 1200, 10, 20, 31, 1231. Aí vocês vão colocar o nome aí embaixo, tá? Escrever por extenso a quantidade, ok? Temos aí a letra A, B, C e a D no verso. Depois, o 2, vocês vão organizar os números em ordem crescente, que é ordem crescente mesmo, não esqueceram não é? É do menor para o maior. Então, vocês vão analisar todos esses números aqui, turminha, e colocá-los na ordem crescente. A 3, complete a tabela de acordo com o exemplo. Então, nós temos aí o exemplo, o número 2621. Quantidade de ordens. Quantas ordens ele tem? Ele tem 4, porque ele tem unidade, dezena, centena e milhar. Depois, a unidade de milhar. Qual que é a unidade de milhar do número 2621? É o 2. A centena é o 6, a dezena é o 2 e a unidade é o 1. Aí temos aí 4 números, vocês vão preencher aí os quadrinhos conforme o modelo do primeiro aí que já está feito. O 3.970, quantas ordens ele tem? Ele vai ter 4, porque ele tem a unidade, a dezena, a centena e a milhar, certo? Qual que é a unidade de milhar? Qual desses números aí representa o milhar? Qual representa a centena, a dezena e a unidade? E assim sucessivamente vocês irão fazer com todos os números. O 4, sucessor e antecessor. Temos aí vários números, vocês vão colocar o sucessor e o antecessor. O antecessor é o que vem antes desse número e o sucessor é o que vem depois desse número. E o último, escreva por extenso os 3 menores números da atividade anterior. Aí vocês vão observar a atividade anterior, vocês vão pegar na ordem crescente os 3 menores números, só 3. Do menor para o maior, os 3 menores e vão escrever por extenso aqui para a prova. Ok, turminha? Dúvidas? É só chamar a Pro lá no WhatsApp. Combinado? Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.